So how did you actually buy a pizza? I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. And, he phoned it in, he paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Essas são as pizzas mais caras da história. Em maio de 2010, apenas alguns poucos entusiastas da tecnologia sabiam do que se tratava o Bitcoin e só um punhado deles tinha se atrevido a trocar seu dinheiro de verdade por essa moeda virtual. Lajuanix era um deles e achava incrível poder trocar esse dinheiro virtual por um bem físico, e nada melhor do que uma boa pizza. E foi um evento histórico. Marcou a primeira troca de bens por Bitcoin. 10.000 Bitcoin por 2 pizzas da rede Papa John's que custam cerca de $40. Esses 10.000 Bitcoin hoje seriam cerca de 600 milhões de euros. Mas essa anedota esconde um subtexto muito interessante sobre as criptomoedas em geral e sobre o Bitcoin em particular. É uma moeda criada para poder trocar dinheiro e pagar por bens e serviços, ou é apenas um ativo especulativo? É uma bolha prestes a estourar, ou é o futuro da economia? Em uma lista de discussão sobre criptografia chamada Cryptography Mailing List, um participante anônimo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto anunciou a publicação de um artigo e disse que estava trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é completamente peer-to-peer, sem um validador de terceiros de confiança. O artigo de Sakamoto descrevia em detalhes a tecnologia pela qual essa nova moeda poderia ser trocada diretamente entre usuários, sem passar por um banco ou qualquer entidade financeira. Ninguém sabia nem sabe ainda quem é Satoshi Nakamoto, mas naquele simples e-mail ele revelou ao mundo blockchain os Bitcoin e tecnologias que hoje em dia são amplamente conhecidas. Na história da humanidade, houve duas formas de ter, possuindo um objeto físico, como vacas, moedas e notas, ou tendo uma instituição como o banco, que te diz quanto dinheiro você tem a cada momento. Ao confiar em uma instituição ou intermediário, é possível resolver a maioria dos problemas associados ao dinheiro físico. É fácil de roubar, possível de falsificar e é inútil para transações de longa distância ou online. Mas também tem suas desvantagens. Tem que jogar de acordo com as regras deles, que normalmente quer dizer taxas. E se você pensar bem, o que realmente precisamos do dinheiro é da intangibilidade. Não tem como conseguir isso sem passar por um banco. Pois isso é algo que os habitantes de uma ilha da Micronésia já pensaram séculos antes de Satoshi inventar o Bitcoin. A moeda tradicional de Yap consistia em anéis de pedras gigantes conhecidos como pedras Rai. São pedras enormes de até 3 metros de diâmetro, 4 toneladas. Cada aldeia Anjap tem dezenas de pedras Rai espalhadas pela vila e todos os habitantes mantêm um registro mental de quem possui cada pedra. Se o prefeito quer comprar um barco do carpinteiro, ele pode fazer isso anunciando que sua pedra Rai agora pertence ao carpinteiro e toda a vila vai reconhecer isso. Basicamente, alguém pode pagar com uma pedra Rai desde que todos os habitantes reconheçam que aquela pedra te pertence. Isso nos ensina que, na verdade, os sistemas de dinheiro intangível precisam de confiança. Você só vai abrir mão do controle físico do seu dinheiro se puder confiar que algo ou alguém vai manter um registro preciso das suas transações.
A inovação de Yap foi que eles confiaram em sistemas, e não em intermediários. Não sabemos se Satoshi estudou a ilha Yap enquanto desenvolvia o Bitcoin, mas sua visão foi muito parecida. Bitcoin é uma moeda digital, por isso é intangível e livre de intermediários, porque não depende de um banco ou outra instituição para manter um registro dos saldos do dinheiro das pessoas. Em vez disso, o Bitcoin se baseia em uma rede de computadores ao redor do mundo que mantém um registro compartilhado de cada pagamento feito no passado. Esse registro se chama blockchain e é basicamente uma versão de alta tecnologia da memória compartilhada dos aldeões de Java. Não vamos nos aprofundar em como funciona o blockchain. Temos alguns outros vídeos no canal que podem ajudar a entender isso, mas vamos dar algumas pinceladas básicas para que você consiga entender bem o resto do vídeo. Imagina o blockchain como uma planilha do Google compartilhada com todo mundo, onde são registradas todas as transações. Imagina que cada usuário de Bitcoin no mundo tem uma cópia dessa planilha guardada no seu computador. Toda vez que alguém faz uma nova transação, ela é transmitida para todos e os computadores baixam versões atualizadas da planilha. O problema com essa planilha é que qualquer pessoa poderia tentar gastar dinheiro que não tem, então precisamos de alguém que verifique as transações antes que elas sejam enviadas. E é aqui que entram os mineradores. Membros da comunidade disponibilizam a força computacional de seus equipamentos para verificar essas transações pendentes e adicionar apenas as válidas ao blockchain. Como o Bitcoin é considerado uma versão digital do ouro e os verificadores fazem um trabalho para minerar dinheiro novo, esse processo de verificação é chamado de mineração, e os verificadores são conhecidos como mineradores. E claro, eles não fazem isso de graça. Se você verificar um bloco de transações, vai ganhar comissões de cada transação no bloco, e o software do Bitcoin também vai te pagar uma parte fixa de Bitcoin, conhecida como recompensa por bloco. Os Bitcoin na recompensa por bloco não existem antes da verificação. O software do Bitcoin os cria do nada. Mas claro, todo esse sistema descentralizado sem intermediários não faria sentido, se precisássemos de um login tradicional com um nome sem hospedados em um servidor. E como é que se faz então? Confiando nas matemáticas e na probabilidade. O Bitcoin permite que os usuários escolham entre trilhões de nomes de usuário aleatórios, tornando a chance de duplicação extremamente baixa. A partir de uma chave privada, que funciona como senha, gera-se o nome de usuário, conhecido como endereço. Este é público, permitindo que qualquer um veja transações e saldos de Bitcoin. Pensem nos endereços como uma caixa forte e transparente. Este nome de usuário é totalmente público e qualquer pessoa pode visualizar transações anteriores e saldos de Bitcoin para qualquer endereço. Pense nos endereços como um cofre transparente. Todo mundo pode ver o que tem dentro, mas só a pessoa com a combinação pode abri-la e usar aquele dinheiro. O Bitcoin utiliza muita matemática, funções hash para mineração, funções unidirecionais para gerar chaves e endereços, e assinaturas digitais para provar sua identidade. Todas essas são formas de criptografia, a ciência de manter informações seguras por meio de criptografia, em um formato que invasores não conseguem decifrar. Por isso, o Bitcoin é chamado de criptomoeda. A visão do Satoshi era ter uma moeda segura, mais transparente. E se você não está muito por dentro desse mundo, com certeza deve estar se perguntando por que uma moeda que apareceu do nada e foi criada por matemáticas e algoritmos vale milhares de euros. Os Bitcoin não começaram a valer milhares de euros da noite para o dia. No começo, eram apenas brinquedos usados por um software engenhoso, mas aos poucos as pessoas começaram a acreditar que eram valiosos o suficiente para investir dinheiro de verdade. É o que o historiador Yuval Noah Harari chama de realidade intersubjetiva. Você acredita que essa coisa tem valor porque sabe que outras pessoas acreditam que tem valor. Vocês se lembram das pizzas das quais falamos no começo do vídeo. Jeremy Studban foi quem recebeu os Bitcoin em troca das pizzas. E ele fez isso porque sabia que no futuro ia poder trocá-los por algo de maior valor. Da mesma forma que hoje você pode comprar e com certeza alguém compra um Bitcoin por 60 e poucos mil euros, porque sabe que no futuro vai poder usá-lo, seja para ganhar mais dinheiro ou para trocar por outro bem ou serviço.
O Bitcoin vem florescendo há anos porque as pessoas acreditam que ele tem valor. A parte mais difícil foi fazer com que as primeiras pessoas acreditassem nele. Por essa razão, a compra da pizza pelo ENIAC foi tão importante. Foi a primeira vez que o mundo viu que alguém achava que os Bitcoin eram ferramentas economicamente valiosas. E o fato de que o Bitcoin não tenha parado de crescer em valor se deve basicamente à oferta e à demanda. O Bitcoin mantém seu valor restringindo artificialmente o número de Bitcoin que estão em circulação. E cresce lentamente a cada dia da única forma possível. Quando um minerador cria um novo Bitcoin, o software do Bitcoin calibra automaticamente a dificuldade da mineração para que, em média, um bloco seja minerado a cada 10 minutos. Assim, um lote de novas moedas é criado nesse tempo. O truque está no fato de que a recompensa por bloco está sempre diminuindo. Em um processo chamado halving, o software do Bitcoin reduz pela metade a recompensa por bloco a cada 4 anos. No começo, em 2008, eram 50 Bitcoin. Hoje, em 2024, depois de ter sido dividido 5 vezes, a recompensa é de 3,125 Bitcoin. E é que no verão de 2019 já tinha sido minerado 85% do total de Bitcoin que haverá no mundo. Limitar a oferta de dinheiro permite que o Bitcoin garanta que as moedas sejam sempre escassas, portanto, valiosas. A redução suave e gradual do crescimento ajuda a evitar mudanças repentinas de valor. Satoshi não é bobo. Um maior crescimento da oferta de dinheiro nos primeiros dias incentivou os mineradores a se juntarem cedo, o que impulsionou enormemente a moeda. E não é só que não vai haver mais Bitcoin, mas sim o contrário, eles vão começar a diminuir. Porque se alguém perde a carteira de Bitcoin, não tem como recuperá-la. Aqui não existe uma opção de recuperar senha. That I had 7,500 bitcoins on a hard drive that I'd thrown out a few months ago. For people who don't understand virtual currencies, they wouldn't have thought it's a problem throwing away a thing, a hard drive. But to get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. Algo parecido aconteceu com Satoshi no primeiro bloco do Bitcoin, conhecido como bloco Gênesis. Satoshi deu 50 Bitcoin a esse endereço, que presumivelmente pertence a ele. Devido a uma falha no software do Bitcoin, essas moedas nunca poderão ser movidas desse endereço e agora se tornaram uma espécie de poço dos desejos para a comunidade do Bitcoin, onde fazem pequenas doações, como notas de gratidão ao Satoshi. Quando o Bitcoin começou a aparecer na mídia, a cobertura era majoritariamente negativa. Brother, can you spare a Bitcoin? Bitcoins. You never heard of them a few weeks ago? Now everybody's talking about them, but is it a currency? I don't know. Or is it more like a stock? Or is it a tulip bulb? Or is We're it going to just debate that. stupid? Algumas das notícias mais importantes foram o hackeamento de 740 mil Bitcoin da Bitcogs em 2014 e o fechamento da Silk Road, mercado de drogas online que aceitava só Bitcoin, pelo governo dos Estados Unidos em 2013. Em 2013 do Silk Road, um mercado de drogas online que só aceitava Bitcoin, do qual temos um vídeo no canal no qual contamos todos os detalhes. Mas como se costuma dizer, toda publicidade é boa publicidade. O preço do Bitcoin disparou de $13 em janeiro de 2013 para mais de 1.100 em dezembro daquele ano. E o fato de ter mantido um valor alto por tantos anos se deve basicamente ao seu valor especulativo, principalmente entre a galera mais jovem, porque tá claro que o que a gente costuma ouvir é invista em Bitcoin. E curiosamente, isso é tudo que Satoshi não tinha em mente. Ele não via o Bitcoin como uma alternativa de investimento, mas sim como um sistema de pagamentos. Em outra mensagem da lista de e-mails, ele comentou que o Bitcoin é perfeito para transações menores que não são tão práticas com os métodos de pagamento existentes. Mas tem um problema com as taxas. Se Satoshi pensou no Bitcoin como um sistema de pagamento, não faz muito sentido as taxas que ele mesmo estabeleceu, já que o mínimo tem sido de $0,55, e se é para pagamentos pequenos. Como ele diz, se você fazendo uma transação de $2 e te cobram 0,55, começa a não valer a pena, ainda mais porque existem alternativas para enviar dinheiro completamente grátis.
Além disso, se houver muitas transações, a taxa pode aumentar e o sistema pode ficar congestionado, porque só é criado um bloco a cada 10 minutos. Por exemplo, no final de 2017, você tinha que esperar 16 horas para que uma transação fosse completada. Imagina ter que esperar isso para fazer qualquer pagamento ou simplesmente mandar dinheiro. Por mais que você economize em 1/3 na transação, é muito ineficiente. Então, Satoshi não tinha previsto o sucesso da sua própria moeda ou estava disfarçando um pouco suas intenções. Mas os grandes problemas que o Bitcoin tem vão além de tudo isso. A mineração de Bitcoin é algo que consome muita energia. O trabalho de mineração necessário para verificar uma única transação de Bitcoin, que consome eletricidade suficiente para alimentar uma casa americana média por 22 dias, gera a mesma pegada de carbono que mais de 750 mil transações de cartão de crédito, e produz o equivalente a 2 bolas de golfe em resíduos eletrônicos. É interessante que nos primeiros dias do Bitcoin, Satoshi incentivou os mineradores a seguirem um acordo de cavalheiros, Para não usar computadores extremamente potentes na mineração, o que mostra que ele devia estar ciente do potencial destrutivo que isso poderia causar. Infelizmente, parece que não deram muita atenção a isso. Por design, as criptomoedas ignoram muitas das regulamentações financeiras dos governos. As formas tradicionais de manter e mover dinheiro sempre ligam seu nome à transação, mas as criptomoedas não fazem isso. E isso facilita muito a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e o rastreamento da atividade de cibercriminosos. A solução mais simples para essas dores de cabeça regulatórias é proibir as criptomoedas completamente. E isso é exatamente o que muitos países como Rússia, Tailândia ou Vietnã fizeram. A China é um caso de estudo interessante por sua relação de amor e ódio com as criptomoedas. Por um lado, 80% dos bitcoins são minerados lá, e por outro, há vários anos seus cidadãos estão proibidos de negociar com eles. Há muito tempo se fala que o Bitcoin e as criptomoedas são o futuro da economia, mas a realidade é mais complexa do que isso. A maioria das pessoas quer um sistema monetário que simplesmente funcione, que seja estável e fácil de usar. Em todos esses aspectos, as criptomoedas perdem para o nosso sistema atual. Embora a descentralização não seja crucial em crises, criptomoedas podem ser úteis para transações de emergência. Satoshi criou o Bitcoin para um mundo sem controle governamental ou financeiro. No entanto, é impraticável construir uma economia baseada em dinheiro descentralizado. Quando Satoshi inventou o Bitcoin, ele imaginou um mundo onde a moeda não fosse controlada por entidades financeiras ou pelo governo e o usuário tivesse controle absoluto. Mas é evidente que é pouco prático construir uma economia em torno de um dinheiro descentralizado e livre de governos, por tudo que já vimos. Além disso, as criptomoedas nem sempre são tão descentralizadas quanto parecem. Basta ver como a China é dominante no Bitcoin. O futuro das criptomoedas parece que não está em moedas geridas pela comunidade que substituam os bancos e enfraqueçam os governos, mas sim em moedas altamente reguladas que estejam integradas de forma tranquila nos sistemas legais, financeiros e políticos existentes. O Bitcoin e o blockchain, de forma geral, são tecnologias fascinantes. Isso foi provado com o tempo, mas ao mesmo tempo, seu valor reside em ser muito especulativo. Chataqueiros, por aqui termina esse vídeo. Eu gostaria de perguntar a vocês como veem o Bitcoin. Vocês investiram nele. Como sempre, vocês podem deixar nos comentários e vamos ver se juntos descobrimos quem é Satoshi Nakamoto. Eu já vou me despedir e nos vemos, como sempre, no próximo vídeo.